Bom dia, nação rubro-negra. Que vitória importante na noite de ontem. Ganhamos em Bragança depois de quase 30 anos sem vencer lá. O gol da vitória tinha que ser do Wesley, que provavelmente é a sua última partida com a camisa do Flamengo. O nome dessa vitória é Felipe Luiz, irmão. O cara tem um time na mão. Se fosse outro treinador, tivesse comandando o Flamengo, com esses problemas todos que tá tendo fora de campo, o Flamengo estava perdido. Mas o Flamengo tem um líder nato na beira do campo, que é o Felipe Luiz. Um cara que quer ser campeão, um cara que quer fazer história, um cara que o time confia nele. E os problemas que fazem fora de campo não entram no vestiário. Onde as escolhas do Felipe Luiz no segundo tempo mudaram o jogo do Flamengo totalmente. Além de ser um grande líder, o Felipe Luiz tem grande leitura de jogo, irmão. E ele leu perfeitamente quando ele coloca o Alacian e Matias Vinha na partida. O jogo do Flamengo mudou, cara. O Matias Vinha foi um dos melhores jogadores do time no segundo tempo. O Alacian é um dos melhores jogadores do segundo tempo. O Matias Vinha fez a jogadaça pro gol do Wesley, que ele toca pro Alacian, o Alacian dá assistência pro Wesley. Então, irmão, a escolha do Felipe Luiz foi perfeita. Gostei muito da partida do Pedro, fez uma partida com muita intensidade, toda hora pressionando a saída de bola do time adversário. Eu vi muita gente criticando a partida do Pedro, só que eles não entenderam a partida que o Pedro fez. O Pedro não fez gol, beleza, mas o Pedro foi fundamental para os gols do Flamengo. O Pedro, ele era o chamativo da defesa do Red Bull Bragantino. Quando o Pedro não está em campo, a defesa do time adversário fica estagnada, marcando os atacantes do Flamengo. Já o Pedro, que é um centroavante nato, faz movimentações, toda hora o Pedro consegue abrir um espaço para um atacante do Flamengo, para o meio-campista do Flamengo chegar finalizando dentro da área. Porque quando o Pedro tá em campo, a defesa do time adversário fica extremamente preocupada com ele, cara. E o Pedro ontem fez muito isso. Toda hora o Pedro tirava dois zagueiros do Red Bull Bragantino dentro da área, chegava a Arrascaeta, chegava o Bruno Henrique, chegava o Alacian, entendeu? Chegava o Luiz Araújo toda hora, porque o Pedro permitia isso pro time do Flamengo. E o Pedro ontem também voltou no meio de campo para buscar bola para ajudar o time do Flamengo. É essa intensidade que o Felipe Luiz quer, irmão. E o Pedro entendeu, por isso que ele jogou muito ontem. Bruno Henrique também fez uma excelente partida. O Bruno Henrique foi muito participativo no jogo, voltando para buscar a bola na defesa, correndo pra caramba, ajudando muito o ataque do Flamengo. Fez um chute lindo, só que o goleiro do Red Bull Bragantino resolveu fazer uma defesaça. O Bruno Henrique foi essencial também para a vitória do Flamengo ontem. O Arrascaeta, outro jogador que no segundo tempo, primeiro tempo do Arrascaeta foi fraco, mas o segundo tempo ele também foi muito participativo, com muita intensidade, ajudando o time do Flamengo, finalizando, dando uma assistência linda pro Léo Pereira naquele lançamento perfeito na cabeça do Léo Pereira. Muita gente quer o Arrascaeta fora do time do Flamengo. O Arrascaeta é o craque do time, irmão. Não tem condições do Arrascaeta ficar fora. O time do Flamengo ali completinho, o futebol da Arrascaeta vai evoluir, cara. Pra tu ver ontem, quando o Flamengo melhorou um pouquinho no segundo tempo, o futebol do Arrascaeta melhorou. Se o time do Flamengo tiver um pouquinho pra baixo, o Arrascaeta não consegue sobressair. Mas quando o time do Flamengo tá encaixadinho, igual ficou ontem no segundo tempo, irmão, o Arrascaeta joga demais. A excelente notícia de ontem também foi a entrada do Alacian, que pra mim tem que ser titular do Flamengo. Quando esse menino entra no jogo, irmão, desculpa, ele entra com uma personalidade absurda, pô. Ele muda o jogo do Flamengo, irmão. Ele coloca o jogo frio, fica um jogo quente. Ele faz o time do Flamengo ir pra frente, pra cima, querer vencer. O Alacian, ele dá um pulmão, ele dá um gás no time do Flamengo, que é simplesmente absurdo, cara. Talvez ele tenha que ser titular do time do Flamengo sim, o Felipe Luiz tem que ver isso. Mas o Felipe Luiz deve pensar, irmão, se eu botar esse menino aqui faltando 30 minutos pra acabar o jogo, ele vai dar um gás nesse time, que a chance de vitória é muito grande, cara. Eu acho que o Felipe Luiz tá pensando isso do Alacian. A entrada do Matias Vinha, cara, também, irmão, perfeita. Meu irmão, o Matias Vinha tava quase um ano parado. Você viu a arrancada que ele deu no gol, irmão, do Flamengo, cara, no segundo gol do Flamengo. Ele sai lá quase da defesa, carregando a bola, saindo driblando todo mundo. Dá uma assistência, dá um passe pro Alacian, que acerta uma assistência linda pro Wesley, que fez um golaço, que o Wesley também merece palmas, porque provavelmente foi o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Um menino vindo lá do interior do Maranhão, foi muito criticado, virou titular, ganhou títulos com a camisa do Flamengo. Tá saindo da melhor maneira possível, irmão. Fazendo o gol da vitória, colocando o Flamengo ali na briga pelo Campeonato Brasileiro, irmão. Esses três jogadores, pra mim, cara, merecem, ó, uma salva de palmas. A defesa do Flamengo também foi muito boa. Só ficaram um pouco desligados no começo do segundo tempo, porque o Flamengo parece que voltou dormindo, tomou um gol com 8 segundos. Mas Léo Pereira, irmão, Léo Ortiz, pra mim são os dois melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, cara. Os caras são muito seguros, um conhece o outro, um sabe onde o outro vai estar. Se um sai pra roubar a bola, o outro fica. É uma defesa, irmão, maravilhosa. E o Rossi, cara, aquela bola que o Rossi agarrou da falta do jogador Bragantino, irmão,
É uma falta de cinema pro cara colocar na parede da casa dele, irmão. O Rossi, pra mim, é o goleiro mais decisivo desse campeonato brasileiro. Quantas partidas o Rossi conseguiu ganhar pro Flamengo, irmão? Quantas partidas o Rossi segurou vitória pro Flamengo? Várias. O Rossi tem que ser muito elogiado pela torcida do Flamengo.